Convidamos agora para conduzir o momento Ivan Ferreira da Silva, assessor pedagógico da Providence, diretor de operação da Atrium Educação Social e Desenvolvimento e membro do Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar Comunitária. Convidamos também Inara Machado, que é de São Paulo, tem 18 anos, faz parte do Instituto Fazendo História do Rio Grande do Sul e está morando em República. Ela também é uma amante da cultura afro. A palavra é sua, Ivan. Bom dia, pessoal. É isso aí, vamos continuar, não só com as emoções, né, com o nosso pensamento, o coração. Acredito que nós estamos aqui 100% integral, né, nesse seminário, nesse momento tão importante, tão maravilhoso. E aqui a gente tem que ser rápido, né? Vamos chamar para a gente não perder muito tempo. Então, vamos lá, né? Agora, seguir aí a nossa sequência, né? Agora. Oi, gente. Assim, eu vou falar também um pouco da minha história, né? Se eu chorar ou se eu gaguejar, porque é muita gente, e eu sou um pouco tímida, aí vocês me perdoam, tá? Vamos lá. Eu vou chamar aqui o Patrick James Hesson, eu não sei se eu estou pronunciando certo. Fundador e gestor da OSC Encontro com Deus, conselheiro suplente do Conselho Nacional de Direitos das Crianças e Adolescentes, secretário nacional do Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária, de 2017 a 2021, secretário-geral da FICE Internacional, Federação Internacional de Comunidades Educativas. E também agora eu queria chamar Maria Barbosa do Charme. Acho que a pronúncia acho que é essa mesmo. Psicóloga com especialidade em psicologia da educação, psicologia clínica, de saúde e psicologia comunitária. Coordenadora do Conselho Consultivo da Direção Regional Norte da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Doutorada em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Professora da universidade também e coordena a área de Psicologia da Educação e Desenvolvimento Humano, no mestrado em Psicologia. Mas também é investigadora investigadora do Centro de Pesquisa em Psicologia da Universidade do Porto. Investigadora responsável pelo grupo de investigação, são muitas investigações, hein? Uau! Em intervenção em acolhimento e adoção. Também responsável por diversos projetos na área de proteção à criança. Bem-vinda, obrigado por participar conosco. Também chamar o Robson Pereira dos Santos, advogado pós-graduado em Direito da Criança, Juventude e Idoso, pela UNEC, Centro Universitário de Garantinga, ex-conselheiro tutelar por 2 mandados, atualmente coordenador da Vigilância Socioassistencial da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, do município de Timóteo, desde 2018, egresso da antiga Instituição de Acolhimento, FUMIC, Fundação Mineira de Crianças de Timóteo. É isso aí, pessoal. Então, estamos aqui na mesa das experiências de apoio às juventudes egressas nacionais e internacionais. E, para darmos sequência aqui às falas, primeiro, tem um vídeo, não tem, Léo? Cadê o Léo? Teste som 2. Temos um vídeo. Hi, my name is Apenia.
and I am a caregiver from Ghana. Just like you, I have also been through a lot. But guess what? I don't feel alone. Neither are you. That is why I want to share with you the Global Caregivers community. Imagine a platform imagine a worldwide platform where there's no matter where you are, can connect, share, and support each other. And that is what we built for ourselves. Alright, started with the first international convention that took place in 2020. And you saw the power in uniting our voices together as caregivers. It's amazing. It was an amazing. So far, we have created an active platform which focuses mostly on advocacy, knowledge building, and a network that empowers us all. All right. Someone will ask, why am I saying this, or why am I advocating or calling for caregivers to join the Global Caregivers Group? Because we understand each other better. We do understand each other no matter where. No one can understand it better than we do, because we share similar experience and we face similar challenges. So whatever that you say or share with us, we acknowledge it, and it is critical when it comes to hearing and acknowledging what you share with people, or people acknowledging what you share with them. It's very crucial for us. Sometimes when you need immediate support, it is not there. I know, I understand, I've been there, and I know how it feels. And you know what? That is what this Global Caregivers community stands for. It's our safety net. It is our safety net on which we provide support for each other. We strengthen each other, because the challenges that you are going through, all of us are going through the same. Some of them have been through that and they have found solutions. So if you want to experience this, you can join our monthly caregivers cafe sessions, and you will experience, I'm sure you will enjoy it, you will love it, you will use unity among the caregivers. All right. Hello everyone, my name is Jeffrey Chatsi from Zimbabwe, and I'm a care experience person. Today I have something very, very important to tell you all. It is about Caregivers Declaration. In June 2020, over 100 of us from 25 different countries got together online. We talked about challenges we face, how COVID-19 made it even worse, and what we needed to feel supported. We spent 2 months talking to experts. Then we did something amazing. We wrote a declaration. And this declaration outlined 11 key areas where things needed to change for caregivers around the world. It's about things like education, healthcare, and feeling safe and respected. And guess what? People listened. Caregivers Network from all over the world endorsed our declaration, and even an important organization using it to push for change. I'm so proud to have been part of this. It shows that when we speak up together, our voice can be powerful. Back in 2020, I joined hundreds of other caregivers from around the world for a big online event called the International Caregivers Convention. It was amazing. This wasn't just a one-day event. We had pre-events and a 3-day main convention online. Why? So caregivers from everywhere could connect, share experiences, and learn from each other, experts and makers. We talked about our challenges, exchanged knowledge, and even had sessions with people who help caregivers. It was all about supporting each other and building a better future. We caregivers came together and said, first, let's team up across the globe. We gotta support each other no matter where we are. Second, our stories matter. We'll spread the word about how COVID-19 hit us hard. Third, listen up. We deserve a seat at the table telling governments and organizations what we need. Fourth, support aftercare matters. We need free and quality help once we leave. Fifth,
Let's be ready for anything. Help us adjust to life outside. Care before things get bumpy. 6. Give us more time. Leaving care is tough. 25 should be the new 18 for a smoother transition. 7. Caregivers can make a difference. We need understanding, acceptance, and prep before leaving care. 8. Research us right. We want research that celebrates our strengths, not our problem. Those who decide for us, the practitioner and policymaker, have no idea about the challenges of caregivers, and they don't want to listen to us. Often those organizations working with and for caregivers don't know the right way to address these problems. But listening to them can be very meaningful for policymakers. Hello everyone, I am Surja, a care experience youth from India. Today I am going to share with why and how we developed two policy briefs way back in 2020 when whole world coping with COVID-19. So these two policy briefs were written just after the first Caliver Convention in December 2020, where policymakers from 11 different countries virtually joined and they listened to the key demands of the caregivers. So the first policy briefs were developed for organization and practitioners who are working with and for caregivers, and second was developed to serve as a guidance for policymakers while they are developing any policies on living care. So in these two policies, global caregivers and the care experience youth from different countries were involved. Even the caregivers network were part of that. So these two policies work as an advocacy tool. I hope as a global caregivers community that is led by care experience youth will develop such more policies and contribute in the care reforms at local, national and international level. For 4 years, caregivers have been using global caregivers community to connect, share and drink together. But we wanted more, and that's why in January 2021, the virtual caregivers cafe was born. It's a monthly online gathering on every last Sunday of the week where we talk about anything and everything, from our struggles to our success. In this caregivers experience, person comes up with a theme and where we openly have discussions upon and we learn, find solutions and empower ourselves. As it builds our confidence, one caregiver shared, the cafe gave me the courage to speak up and overcome loneliness. Another shared, it's a platform to exchange ideas, learn from others and feel empowered. This offers us an opportunity to get to know about the other caregivers from around the world, opportunities and how one can find voices and make a difference. The cafe plays a very important role in keeping us connected and stay hopeful. So come, join the virtual Caregivers Cafe today and be a part of something bigger. You'll be glad that you did it. Hi everyone, I am Moshimi, a care experience youth from India. It's been a great journey being part of the global caregivers family and supporting, learning together. I am going to share about our plan for the next few years on key outcomes and recommendation that we got from various activities session that global caregivers families do. So here we do. We are planning to have in-person meeting and we are working on funds, collaboration, activities and themes for the event. We are also campaign on the International Caregivers Day recognition. Caregivers Convention version 2. We are also launching of the exchange form as of the Caregivers Festival outcomes that took place in the 2020
for the Calibers and by Calibers. Thank you. Uau, muito provocante e instigante esse vídeo, não é verdade? Mas assim, foi feito só para esse evento. Vou deixar você mesmo falar, Patrícia, isso já vai contar para a gente, né? Então, a partir desse vídeo, bom, eu e a Inara conversando aqui, nós vamos ter aquela tarefa chata de controlar o tempo, né, Inara? Então, né, não tem jeito, mas, Patrick, a partir desse vídeo, conta para a gente algo aí, o que você quer compartilhar, né, nessa mesa, e você tem aí 15 minutos para conversar com a gente, porque queremos aproveitar um debate depois. Então, nós vamos tentar puxar um pouquinho o tempo aqui dos palestrantes para que a gente possa, então, depois conversar, ter um debate aí bacana. Então, fique à vontade, Patrick. Gente, vai me dar dor no pescoço. Vou ter que falar de lá. Muito legal. Este vídeo foi feito dos egressos, da comunidade de egressos internacionais para este evento especificamente. Pediram nossa permissão se eles podem usar em outros momentos. Eu imagino que sim, né? Mas muito legal. E demonstra parte deste movimento internacional e possibilidades de articulação de egressos no mundo inteiro. Eu iria falar, pode passar, por favor, rapidinho. Eu não tenho os botões aqui, posso usar? Legal. Legal. Então, só falando de onde eu falo, esta é minha vida dia a dia. Sou diretor de uma instituição que faz acolhimento de crianças e suas mães faz praticamente 25 anos. Muitos de vocês já conheceram nosso material lá fora, o guia, algo que a gente chama de acolhimento conjunto, né? Também cumprimento a equipe que está aqui comigo de Curitiba. Temos casa de mães adolescentes, temos a casa de crianças com suas mães, com o objetivo que as crianças não são separadas das suas mães quando ela não é o principal violadora do direito. Então, quer dizer, impedir, através de serviços, a necessidade da remoção da mãe. E ouço a palavra mãe muito contada nesta mesa, certo? Vejo que as mulheres não têm como falar de direito da infância sem falar de direito da mulher, não tem como falar de direito da mulher sem falar de direito da criança. Beleza Escondida, que também alguns de vocês têm visto. Achei que eu iria falar disso, não foi, Fernanda? E Fernanda, mais ou menos 10 dias atrás, falou, não fala disso, quero que você fale de experiência internacional. Eu estou muito agradecido que ela fez isso, que a gente pode aprender muita coisa. Mas este se tornou um atendimento de pós-acolhimento. O tempo médio de permanência em nossa instituição é 90 dias, média. Né? Então, a gente tem muito reinserção para fazer, né? Se é 90 dias, é muita gente, chega a ser quase 100 famílias ano. Então, temos quase uma agência de emprego, de pós-acolhimento, de apoio, e aí, maravilhoso, nossa equipe lá, assistente social e psicóloga, sorrindo para mim, me dá uma emoção tremenda, né? Enfim, e o material da Beleza Escondida que tem dado este frente para todo este trabalho de inserção. Gente, em 2009, Brasil era o centro do mundo do assunto de acolhimento. Eu provo isso. Porque nos diretrizes internacionais dos cuidados alternativos, porque em inglês não tem a palavra convivência, só tem a palavra cuidados alternativos, né? O verbo convivência não existe em inglês. Então, os gringos têm que falar de outra coisa. Então, eles falam de cuidados alternativos, né? Que a gente traduz de volta para o português. Mas é convivência. Nos diretrizes internacionais de convivência, em 2009, o único país que é nomeado no planeta inteiro pela ONU como sua liderança internacional sobre este assunto foi o Brasil. E isso tem muito a ver com a fala da Cláudia ontem, na abertura, desta articulação toda nacional que estava acontecendo, porque convivência estava bombando no Brasil. É o ano antes das orientações técnicas, certo? 3 anos depois do Plano Nacional de Convivência. Era o assunto do momento no Brasil na área de infância, com esta incrível articulação que nós estamos hoje bebendo desta fonte, desta articulação toda. Só que em 2019 a gente começa a perceber
que a ONU estava bombando neste assunto novamente, querendo trazer isso e querendo falar que tudo mudou muito nestes 10 anos. E nós, no Brasil, olhamos um ao outro e percebeu que nós não estávamos tão ativos, tão visíveis, especialmente internacionalmente, mas a gente também não tinha tanta liderança, a articulação tinha se fragilizado. Isso tem a ver com os momentos da vida, certo? Tem momentos que está bombando, tem momentos que está consolidando. Não precisamos nos condenar por causa disso. Mas a realidade era que a gente precisava visitar o Plano Nacional de Convivência e fazer uma versão revisada, entre outras coisas. O próprio SUAS, né, existe pós-plano. E o plano não dialoga com o próprio SUAS, entre outras coisas. Então a gente precisa avançar muito. E dentro desta avaliação do plano, nós temos as 3 dimensões. Eu não vou voltar. Eu botei um monte de coisa em minha apresentação, porque outras pessoas falaram que sempre ficou medo que não é mencionado, né? Mas outros falaram disso, então não preciso falar. Mas aí, nos planos que foram feitos, você vai ver os eixos que se desenvolvem com a avaliação do Plano Nacional de Convivência, que é nosso plano macro lá em cima, que fala de tudo, certo? Prevenção, qualidade de acolhimento e adoção a partir do interesse da criança. Nós temos eixos, adolescentes, jovens e egressos, como um olhar específico, e nós também conseguimos fazer uma avaliação do plano, certo? Que a doutora Luciana apresentou ontem, a pesquisa de avaliação, né, que se tornou Minha Vida Fora Dali, do qual o livrinho que todos vocês leram de madrugada hoje, certo? Eu sei disso, porque senão ninguém entrou e ninguém ganhou lanche. Todo mundo leu, e se não leu, gente, né? A gente somos um povo misericordioso, tem mais um dia para ler. Mas se vocês não leem, gente, honestamente, eu vou ficar triste. Mas, enfim, tem a pesquisa, tal, virou estes 2 relatórios maiores. Quem não acessou, entra no site ou do blog MDS ou entra no site do Movimento Nacional, Convivência. Gente, tem que ser ágil, cara. Estamos no 2024, né? Olhou, este QR, eu não sei se vocês vão conseguir de lá, né? Tem que comprar, enfim. Mas, gente, blog, tira foto, site de Convivência, certo? Convivência.org.br tem como baixar estes relatórios, que são as versões mais densos do que está na sua pasta, ok? Fui. Mas eu quero escutar a voz do povo, e essas são nossas vozes, né? Que estão lá. Quero dar voz, não teve trabalho preventivo. Aí eles chegaram lá na minha casa, conversaram com minha mãe, conversaram comigo, pegaram minhas coisas, já me levaram para o abrigo. Entendeu? Chegaram lá e já me levaram. Denúncias de falta de preparo, de falta da rede, de prevenção. Depois tem outros depoimentos, separam eu e meus irmãos na época, éramos 5 irmãos, comigo era 6, separam a gente, eu tenho 2 irmãos que foram adotados e eu não vejo há 10 anos, tem um que ainda está no abrigo e tem os outros que já ficaram mais velhos, etc. Gente, essas são as falas marcantes, impressionantes que estão dentro do livreto que vocês têm, a importância da participação, etc. e tal. Mas para mostrar que no nível mundial tem esses mesmos mobilizações de outras maneiras, esta é uma imagem de um grupo de egressos lá na Hungria, em uma parceria com a Suíça. Este livro é incrível, gente. Provavelmente vocês não teve ainda acesso. Challenging the Conventional Wisdom, não existe, confrontando a sabedoria convencional sobre acolhimento. Né? É uma bomba de um documento. Quem consegue notar rapidamente este título, né, é importante ler. Minha ideia é pulverizar a informação. Se vocês conseguem... Aí, gente, aí eu falei, é agora ou nunca. Tira foto de cada slide, aí vai dar certo. Então... ...15 minutos sem direito de pausa. Gente, o que a Fernanda pediu para eu trazer alguns subsídios internacionais. Então, o que aconteceu? Eu fiz o trabalho, de fazer o legendado daquele vídeo e também de traduzir
há algumas declarações internacionais que existem de egressos, feitos por egressos, para egressos, etc. e tal. E essa é tipo uma pequena contribuição que eu acho que a gente pode trazer para dar subsídio. Então, obviamente, eu não tenho como pôr tudo isso aqui e ler tudo. Não é interessante, é só dar esta visão que estes documentos existem. E neste caso, da grande declaração dos egressos, que foi feita na Índia, com 700 egressos de 25 países, no fim deste trabalho que aconteceu, eles saíram com uma lista de 11 lacunas, separado em estes listas das áreas de lacunas de demanda. Está me olhando, sorrindo? E um exemplo... Lacuna, buracos, lacunas. Coisas que estão faltando, coisas onde tem que melhorar, coisa que tem que... Olha, vai matar o tradutor, tá bom, né? Eu entendi, pelo menos o gringo aqui entendeu, né? O que vocês estavam querendo dizer. Aí eles têm a lacuna, que é o buraco, o demanda, e tem a recomendação para cada lacuna. Então, um exemplo é, no suporte de carreira e empregabilidade, que é o número 5, cada criança e jovem que sai do acolhimento deve sair com plano de ação para o longo prazo, incluindo plano de desenvolvimento de carreira e emprego. Recomendação, organizar o pós-acolhimento, designar uma pessoa dedicada que ajudará a criança e jovem nesse período de transição complexo. Participação, mesma coisa, entendeu? Todos os lacunas têm 11 pontos dentro disso. Outro documento que eu achei, que no original, a gente iria ter, em vez de Evan, iria ser a Michele das aldeias, mas tem um monte de gente de aldeias aqui. Vocês precisam traduzir este material, aldeias, estou pedindo faz tempo, para português, que tem o manual da transição, feito pelas aldeias, e nós precisamos deste material em português. Eu até faço a tradução, se vocês querem, mas eu quero que vocês publiquem. Eu não vou publicar, eu vou traduzir, mas não vou publicar não. Legal. Então, o que acontece? Tem muita coisa aqui, gente, muita coisa, dentro das ideias, das sugestões deles. Mas algo que eu quero destacar, porque a gente não tem muito tempo. O 25 anos é o novo 18. Esta era uma declaração que tem se tornado no espaço internacional com um lema. Uma bandeira. Esta ideia de completar, né? Onde eu ando, eu conto uma história de um colega de 18 anos que em Curitiba saiu da casa de acolhimento e ele fez 18 anos. Eu estou lá no Face dele, olhando o Face dele, e ele está parabenizando um outro amigo que eu conheci 17 anos lá. A gente tem muita interação na minha instituição, porque tem as casas dos PIA em Curitiba, e eu tenho uma casa de moça, então a gente tem muita interligação lá acontecendo, sai um monte de casamento, um monte de coisa, tá maravilhoso. Mas esses caras, ele estava parabenizando o seu amigo de 17 anos, e a mensagem de 17 foi essa: cara, aproveita do seu aniversário, porque você sabe que o ano que vem é foda. Estamos udidos. Perdão, eu falei palavrão, né? Mas eu sou gringo, eu não entendo o peso dessa palavra. Mas é isso que ele escreveu. Eu entendi que você quer dizer... Né, enfim, né? Mas este 18, cara, tem que mudar. O ECA tem o 21, certo? Já lá, a gente tem... Nós que somos aqueles que colocam a direito à infância, nós temos que começar a falar que o 21 está lá por uma proposta. A gente não pode ter políticas e a ausência de política pública do 18 a 21 já. Mas a comunidade internacional dos egressos pediram o 25 como o novo 18. Como uma bandeira de falar, precisamos de políticas públicas plenas, com o mesmo peso do 0 a 18, que continua no caso de acolhimento até o 25. Era a demanda deles e colocar aqui também. Gente, é muito material, obviamente. Eu só quero demonstrar que a gente estamos dispostos a traduzir. Mas este é o manual que as aldeias, já por aclamação de todos, vai traduzir para nós e publicar. E aí terminar, que eu estou terminando agora com 1 minuto. Fala da importância do apadrinhamento, dos vínculos, né? Quero provocar isso. Nós que trabalhamos na área de acolhimento, a gente não mede, não legitima a construção de vínculos como uma forma de medir
a eficácia dos serviços. Mas os jovens, em todos os diferentes leituras que fazem, eles falam do qual foram os vínculos significativos que ganharam durante o acolhimento. Isso pode ser, em primeiro lugar, tipicamente, são seus irmãos do acolhimento. Por isso é tão brutal quando não tem o direito à volta. Em um desses aqui, ele falou do direito de volta, de direito de visita. Não sei qual era agora. Aí, garantir o direito de retornar para apoio quando necessário. Deixar nossas portas das instituições de acolhimento de portas abertas para quem completou 18 já está vivendo quando ele deseja e demanda, ou ela deseja e demanda este acesso. Mas nós precisamos começar a medir a eficácia dos serviços, não a partir de quantos empregos, quantos cursos, quantas sessões, quantos atendimentos, mas pelo número de vínculos significativos que o jovem consegue falar. Meu tempo naquele espaço, naquela casa, aquela família acolhedora, naquela casa lá me ofereceu X qualidade de vínculos, de pessoas de significância. Porque são esses que de fato fazem a diferença. E por último, amo esse é o exemplo que eu mais gosto do nosso, esse eu uso muito. Dia dos Pais agora, eu amo esse, porque fala de uma preparação da família adotiva, fala de todo esse... Dia dos Pais agora, eu fui com meus pais adotivos na casa do meu pai de sangue, dar o presente dos Dia dos Pais. E esses dias para trás, eu estava com suspeita de corona, e meu pai de sangue ficou sabendo, eu queria saber o que ele poderia fazer por mim. Eu achei muito legal, porque a gente não tinha contato com pai e filho há mais ou menos 10 anos. Então, para mim, foi muito legal, sabe? Ver ele se pondo à disposição, falando que o que eu precisava era só ligar. Múltiplos elos, vínculos, referências. Nós não somos donos dos vínculos dos adolescentes e jovens de qual estão passando nos serviços que a gente tem. Eles escolhem com quem eles vão se dar bem. Eles podem não gostar de uma técnica, um técnico pode não gostar disso, aquilo, do gestor, o que seja. Mas têm o direito de escolher com quem eles querem entender como seus parceiros naquela hora de conseguir vencer neste mundo. E nós precisamos valorizar estes espaços de diálogo. Então, parabéns aos jovens. Creio que nossas vozes têm muito para contribuir. Tudo que eu tenho ouvido aqui durante esses 2 dias demonstra que o Brasil tem que estar de volta nos espaços internacionais. A Patrícia, não sei se ela está aqui agora, mas é uma pessoa meio indicada aqui do Brasil que fala bem o inglês para poder representar o Brasil em alguns espaços internacionais. Vamos crer que isso acontece, porque o Brasil tem muito a contribuir a esse debate internacional. Obrigado. Obrigado, Patrick. Muito importante esse conhecimento do cenário internacional, né? Brasil, 2009, aí referência, assim como 89 em relação à Convenção dos Direitos da Criança e Adolescente, e precisamos fazer com que essa caminhada, ou esse passo referencial, se torne em práticas institucionais, coletivas, práticas com famílias, de fato que nós tenhamos ações efetivas. Enquanto a versão em inglês, em português não chega, Patrick, aqui a gente recebe mensagem rápido, viu, gente? Já recebemos a informação que a espanhol já tem. Tá? Então, a versão em espanhol já tem e vai ser socializada, pelo menos em espanhol, para facilitar um pouco o acesso, né? Para a gente já começar um pouco a se apropriar desse documento, mas fica aí a demanda do Patrick, né? Precisamos da nossa versão aí em português, né? Mas muito obrigado aí por essas informações e esclarecimentos. Esse é um cenário internacional. Mas, Robson, conta para a gente aqui o cenário Brasil, a experiência, né, sua lá na região, ou outras que você puder compartilhar, sendo que, né, o nosso tempo, eu vou te dar 15 minutos também para você nos ajudar, pelo menos fomentar o nosso debate, que vai acontecer em instantes. Então, por favor, a palavra é sua. Bom dia. Primeiro peço licença à mesa para levantar, assim como o Patrick, ficar de pé também. E antes de tudo, eu gostaria de cumprimentar rapidinho, não vou demorar, cumprimentar o Edivaldo do Piauí, Evelyn do Paraná,
Bruno de Fortaleza, Nicole de São Paulo, Carol de São Paulo, Tati da Argentina, Eric do Rio de Janeiro, Tamires de São Paulo, Jaque de Minas, Micaela de São Paulo. São pessoas que criam uma conexão muito grande. Em nome dessas pessoas, eu cumprimento todos os egressos aqui presentes, tá? E são os protagonistas desses eventos, né? E agradecer a Fernanda pelo convite. Nossa, assim, Fernanda, você não sabe como isso tem marcado a minha vida, tá? Aqui neste lugar de fala, esse espaço, essa oportunidade, até falando aqui como gestão, né? Isso é muito importante. Enaltecer aqui também, Fernanda, a presença do sistema de justiça, tá? Parabéns para vocês, porque no interior, geralmente, o sistema de justiça abre os eventos e vão embora. E não participa dessas discussões tão importantes para o nosso cenário e para a vida dos egressos que estão aqui. E falando um pouco, então, né, da minha vida fora do acolhimento, foram muitas coisas, tem muitas coisas comuns aqui entre os jovens, né? Cheguei aos 11 anos e saí aos 18 também, como a minha história, ela se encontra com as histórias dos meus colegas, dos demais colegas aqui, que estão aqui. Irmãos, né? Porque o meu grupo lá de egresso, a gente fala irmãos o tempo todo. Então, a gente... só quero fazer aqui uma pequena apresentação breve de mim aqui, vou ser rápido antes de falar. Eu sou formado em Direito, advogado, atuo no Direito de Família e área civil, né, pós-graduado em Direito da Criança. Ela não conseguiu falar, é o NEC, né, Centro Universidade de Caratinga. Curso de Direitos Humanos pela Universidade Federal São João del Rei, Polo Timóteo. Ex-conselheiro tutelar, tive a oportunidade de sair de uma instituição de acolhimento e virar conselheiro tutelar, atuando na proteção agora, né, o lado inverso. Eu era, outrora, estava numa instituição acolhida, agora estava fazendo o lado inverso, que é o lado protetivo, né, e com um olhar, numa perspectiva diferente, né. Isso foi muito bom para mim. Também tive a oportunidade de estar no Conselho de Assistência, né, como representante governamental por um período muito bom, muito aprendizado. E também hoje estou como conselheiro governamental no Conselho Municipal do Idoso, né? E atualmente também coordena a vigilância socioassistencial de Timóteo desde 2008. É um órgão da gestão do SUAS, né, que trabalha muito com indicador, dados, informações, e a gente precisa traduzir essas informações para o gestor para a tomada de decisão, né? E a gente lida muito com informações de acolhimentos também, são dados que são produzidos pelas equipes técnicas que estão lá na ponta e produzem informação. Sou casado com a Graciene, pai do Nicolas e do pequeno Azaf, né? O Azaf está com 2 anos e o Nicolas com 13 anos. Essa, então, é a minha família, né? Depois, minha vida fora do acolhimento, veio a família, né? Então, essa é a minha família. E aqui está meus irmãos, aquilo que eu falei. Eu sou daqui o maiorzinho, né? Ali com 15 para 16 anos, né? E ali são a minha turma com quem eu convivi, dividi espaços, histórias, e ali a gente está ali nesse espaço aí, nessa entidade aí que chamava FUMIC, Fundação Mineira da Criança. Então está eu ali. Isso aqui é um aniversário dentro da entidade, né? Que acontecia, as nossas festas ali, promovida pela entidade, né? Pegava todo mundo daquele mês ali e comemorava o aniversário de todos nós. Essa era a nossa rotina, era o que acontecia lá, né? Aqui, nós conseguimos reunir os ingressos lá no nosso município, né? Isso foi nós mesmos que se organizou, né? Ali somos nós. Depois de algum tempo, conseguimos reunir e contar a história, contar casos, conhecer as famílias, né? Como é que você está, se você está bem, por onde você anda. E a gente, então, conseguiu reunir e trocar ideia, conversar. Isso foi muito bom, positivo para nós. E aqui as nossas famílias, né? Nossa vida fora do acolhimento, novamente. Todo mundo com família e filhos, né? E ali vivendo a sua realidade e os seus desafios. Bom, essa foi uma pequena amostra, então, e ali acaba-se essa apresentação. Bom, nós tivemos aqui depoimentos emocionantes, muitos, assim, que mexem com a gente. Ontem, na quarta-feira, também, a gente fez discussões muito importantes, porque não dá para a gente falar aqui só para as OSC, Organizações de Sociedade Civil. Nós precisamos falar como poder público também, né?
Porque se nós não podemos, público, não andar lado a lado com as OSC, com as organizações da sociedade civil, não adianta, né? Nós precisamos andar junto com vocês, andar junto com a sociedade civil. E eu agora, estando na gestão, eu tenho que pensar nisso também para os egressos, né? Porque eu vivi essa realidade. O município de Timóteo viveu uma realidade aqui de Minas mesmo, tá, gente? É 200 quilômetros daqui. Eu sou do interior do estado. E o nosso município viveu um ordenamento, né, das unidades de acolhimento institucional. Nós fizemos um reordenamento do serviço, né, do acolhimento institucional no nosso município. Isso aconteceu em 2021. Teve a participação do CREDICA, né, que é a Coordenadoria Regional das Promotorias da região, né, da nossa região do Vale do Rio Doce, que é o doutor Marco Aurélio. Então, houve um ordenamento no serviço de acolhimento institucional em 2021. E dentro dessa organização do acolhimento institucional, veio umas discussões, né, pensando também no egresso, levando não só no ordenamento, na organização da oferta do serviço, mas como também ter um olhar para os egressos que saía da unidade de acolhimento institucional. E pensando nisso, né, começou primeiro-se com a discussão da moradia, né, moradia digna, né, que a gente pudesse ofertar uma moradia digna para os egressos que saíssem, né, e lá no município nós temos a Secretaria de Obras e Habitação, que ela trabalha o aluguel social, né? E pensando nisso, nós tivemos famílias que foram contempladas com aluguel social, né? Que saíram do sistema de acolhimento e foi contemplado com aluguel social. E pensando nisso também, não a gestão do município, não pensando somente no aluguel social, a gente precisava de algo a mais, né? Criar uma forma alternativa para que o egresso pudesse sentir ali de todas aquelas informações que nós falamos, da autonomia, que ele tivesse dignidade de sair de uma unidade de acolhimento e conseguir lidar com os seus desafios fora da unidade de acolhimento. Então, a gente começou, então, a pensar nisso enquanto gestão, porque, na verdade, a minha história não é diferente dos colegas, porque quando eu saí da unidade de acolhimento, colocaram minhas coisas numa Kombi, levaram para a kitnet onde eu tinha alugado, mas e aí? Eu preciso, como é que fazer tudo? Porque as tia que cozinhava para nós, né? Nós não pagávamos a nossa conta. Como é isso, né? 18 anos e assumir todas as responsabilidades que a gente não tinha dentro de uma instituição. E pensando nisso, o município começou a discutir. Então, dentro dessa lógica, a gente conseguiu uma forma de ofertar a esse adolescente egresso uma forma mais digna. E por meio dos benefícios eventuais, né, que hoje, no âmbito da política de assistência social, nós temos os benefícios eventuais. O que é o benefício eventual dentro da política de assistência social? Ele tem um caráter suplementar. Ele tem um caráter suplementar, tem um caráter provisório, né, e ele é o quê? Em virtude, ele é concedido a todo cidadão e famílias, em virtude de quê? Em virtude de morte, em virtude de nascimento, vulnerabilidade temporária e calamidade. Então, pensando nisso, né, baseado na legislação municipal, baseado nas resoluções do Conselho, a gente conseguiu, então, fazer com que o egresso do sistema de acolhimento institucional, o Ivan, pudesse receber um valor, né, hoje o valor é de R$10.000, tá? Todo egresso que sai da instituição de acolhimento institucional no nosso município, ele recebe ali, então, um auxílio de R$10.000, para que ele possa utilizar isso da forma que ele quer. Organizar o espaço onde ele vai morar, comprar, adquirir, né? Então, ele pode comprar e nós também não demandamos qual fogão, qual a marca que tem que comprar. Não, a forma de utilizar, é ele que vai definir a forma de utilizar aquele recurso recebido. Então, ele recebe R$10.000 hoje para organizar a sua vida, né? Adquirir, comprar toda a mobília, né, aquilo que é necessário no dia a dia, na rotina. Então, ele recebe hoje esse valor e a gente faz isso por meio das resoluções da lei municipal que nós temos que garante isso. Inclusive, nós estamos até revendo a nossa lei. Então, nós estamos aperfeiçoando a lei com base nos pactos de aprimoramento do SUAS, né, e eu sugiro que os municípios, né, que estão aqui, pessoas que estão representando os municípios, também façam isso. Né? Nós podemos, nesse momento tão importante aqui, onde nós somos protagonistas, estamos discutindo que a sociedade ela faça isso sozinha, a sociedade organizada, mas que o poder público também, que vocês, né, se posicione quanto gestão no município de vocês e comece a discutir isso internamente com o gestor. Né? Nós estamos vivendo momentos oportunos aí,
que é o momento, né, onde os municípios vão se organizar por meio dos pleitos eletivos, então que possa se organizar, discutir quanto gestão, né, essa possibilidade, né, de fazer que os nossos adolescentes, após aquela saída ali, seja atendido, né, por meio desses benefícios, né? E aí nós temos a oportunidade de construir isso junto. E essa é uma que a gente chama de que o município ele faz o gerenciamento, ele faz a gestão desse benefício, Ivan, e a concessão desse benefício. E após a concessão do benefício, gente, ele também está atrelado ao acompanhamento, né? Eu digo que o adolescente egresso lá no município ele não está solto igual arroz e agulhinha, não, tá? Ele tem o acompanhamento, né? Até porque, em razão da responsabilidade do poder público com o dinheiro, né? Com o dinheiro público que está sendo concedido ali, mas ele tem esse acompanhamento, esse monitoramento, né? E a gente precisa pensar isso realmente como uma política pública, precisa pensar, olhar para esse lado na visão de gestor, e a minha vida fora dali foi isso, permitir estar neste lugar hoje de voz, nesse lugar de conversar, dialogar, fazer essa interlocução e discutir política pública. E na quarta-feira, quando, Ivan, nós sentamos com um grupo de adolescentes, eu vejo que todos eles têm propriedade para discutir política pública, tá? E, assim, o que a gente percebeu é que nós estamos no lugar certo e temos condição, como qualquer outro, de discutir política pública, né, para o seu município. Então, vocês têm voz. E nós vimos ali uma carta que vai ser entregue, muito importante, com, né, excelentes textos para que as autoridades recebam, né, vai ter uma mesa política. Mas, assim, estar neste lugar aqui, gente, para mim é muito importante, né? Que aí eu estou trazendo aqui uma visão de gestão hoje, né, o que a gestão pensa para os egressos, e é o que a gente tem que pensar. Não podemos deixar que esse piano, só a sociedade civil, carregue ele. Mas nós precisamos dividir as corresponsabilidades e andarmos junto, poder público e sociedade civil, para um mundo melhor. Estou dentro do tempo ainda, Ivan? Ah, tá. Então é isso. Eu queria fazer uma dinâmica rapidinho aqui, e gostaria que todos ficassem de pé. Pode ser? É rapidinho, tá, gente? É um aquecimento para o debate que o Ivan vai conduzir logo aqui. Vou ser muito rápido aqui. Mas eu quero que vocês... um barulho de chuva quando chove. Um barulho de chuva quando chove, uma gota só, ela não faz barulho, não é, gente? Cai uma gota, a chuva ela começa com várias gotinhas, né? Ela começa com várias gotinhas até... doutora Ananias, cumprimentar a doutora Ananias aqui, tá? Eu tive na Conferência da Criança e Adolescente Estadual em 2011, eu tive a oportunidade de conhecer o senhor estava à frente do SEDCA, tá? Que bom ver o senhor aqui, que continua a militância, tá? Porque nós precisamos, tá bom? E aí, o que acontece? Nós precisamos de várias gotas e transformar essas gotas numa intensidade muito grande. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem. Nós vamos fazer várias gotinhas até tornar-se um gotão mesmo, tá? É isso, gente. Nós precisamos fazer barulho para que as pessoas nos ouçam, tá? Pode se sentar. Nós precisamos desse momento fazer esse barulho de forma intensa, calorosa, para que as pessoas possam ouvir a nossa voz e construir políticas mais assertivas e responsáveis, que realmente nos abarca e nos alcança. Obrigado, tá, Ivan? Alô? Agora estou pegando. Só para mim fazer um comentário e também pedir uma coisa também. Para quem achou meu celular, ou não sei, que foi eu que perdi, não precisa nem devolver o celular, só meu RG para mim poder ir embora. E queria falar também que como é bonito, né? Como as nossas histórias se completam.
mesmo que a gente não tenha tipo sofrido as mesmas coisas, a gente se sente empático pela pessoa. E, querendo ou não, são iguais, né? A gente morou num acolhimento que nem todo mundo que a gente convive ou conhece viveu. Então, é muito bom a gente saber que tem outras pessoas como nós, né? E é só isso que eu queria comentar. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco da minha história, né? E agora eu queria que a Maria Barbosa, né, falasse um pouco. Muito obrigada. Vou pedir se posso falar de pé. Obrigada. Bom dia a todos. Eu vou falar português do Brasil, porque tive um professor inglês que há 3 dias me anda ensinando a falar português. Por isso, eu vou fazer os possíveis. Eu já sei que não se diz investigação, se diz pesquisa. E então, tenho o comando do... Então, eu vou falar como é sair do acolhimento em Portugal. Que desafios e que recursos há para os portugueses que saem do acolhimento, dos egressos em Portugal. Não vou falar de investigação, não vou falar de pesquisa, mas refiro aquelas 2 pesquisas porque foram 2 pesquisas nacionais que eu estive envolvida e que foram a base de algumas mudanças recentes em Portugal e que deram voz. Foram pesquisas que ouviram a voz de quem está em acolhimento e de quem está a sair do acolhimento em Portugal e que permitiram mudar algumas das políticas públicas em Portugal e permitiram mudar algumas das práticas também em Portugal. Já percebi que o Brasil e Portugal partilham muitas semelhanças. Portugal é um país fortemente institucionalizado. O acolhimento é praticamente sempre feito em instituição. Temos apenas 3% em família de acolhimento, família acolhedora, e estamos, como o Brasil, a tentar aumentar, a tentar fazer, aumentar a possibilidade de uma criança, de um adolescente, crescer numa família acolhedora e não numa instituição de acolhimento. Quase tantos crianças e adolescentes que estão em família acolhedora, em Portugal, podem estar em apartamentos de autonomização. E isso faz a diferença, talvez, para o acolhimento institucional que temos. É uma modalidade de acolhimento institucional que muda um pouco o panorama da instituição. Estes apartamentos de autonomização, que ainda temos poucos a nível nacional, temos 50, são apartamentos ou vivendas na comunidade onde, preferencialmente, 3 adolescentes com mais de 15 anos vivem em conjunto, partilham as tarefas da casa, partilham a gestão das despesas da casa e tudo isto com apoio e supervisão de uma equipa de cuidadores, sempre um educador para todos e uma equipa técnica com um psicólogo e um assistente social. Esta é uma modalidade importante para a preparação da saída do acolhimento. E então, quando saem do acolhimento, e o acolhimento é uma medida transitória, como em Portugal, como aqui no Brasil também, ninguém entra no acolhimento para ficar, há sempre a saída do acolhimento, e
ali são dados de 2022 que mostram que 44% das crianças e adolescentes que saíram do acolhimento tinham mais de 18 anos. Eu devo dizer que em Portugal, a lei, os 18 já são 25. Já são 25 desde 2017. Eu fiquei muito surpreendida, confesso, ao chegar aqui e perceber que isto no Brasil não era uma realidade. Mas também devo dizer que não basta aumentar os 18 para os 25. É preciso que esses 25 sejam tempo de preparação para a saída. Não correr o risco de aos 25 acontecer o que pode acontecer aos 18 e saírem sem retaguarda, sem preparação. E então, dos 62 adolescentes que saíram dos apartamentos de autonomização, a grande maioria foi viver para uma casa arrendada ou para um quarto arrendado autonomamente, e alguns regressaram à sua família de origem, mas preparados para viver autonomamente, para não dependerem da família de origem que tinha sido disfuncional no passado e agora serem capazes de regressar a essa família com outra força, com outra competência, com outra capacidade de fazer face à sua vida. Houve também, no ano passado, 60 adolescentes que saíram para uma modalidade de autonomia que também é nova em Portugal, que são a autonomia supervisionada. Esta medida não é acolhimento institucional. Não é acolhimento porque não há uma equipa técnica do acolhimento responsável por esses adolescentes, como acontece nos apartamentos de autonomização, mas são os técnicos da comunidade que podem apoiar esta autonomia supervisionada. E então é, no fundo, uma resposta que tem caráter protetor, igualmente, mas esta proteção vem dos serviços da comunidade e, portanto, é mais eficaz na integração destes adolescentes realmente na vida ativa, na vida adulta, na vida da comunidade. Mas nesta autonomia supervisionada, estes adolescentes continuam a precisar de apoio. E há apoios sociais específicos para estes egressos que estão inseridos na comunidade, a nível económico, a nível da habitação, a nível da formação, a nível da procura de emprego. Tudo isto são respostas que existem na comunidade e que estão disponíveis de maneira especial, um pouco como o Robson falava há pouco, estão disponíveis com um caráter diferente para os jovens egressos do acolhimento, mesmo se é de um apartamento de autonomização. Então, qual é a situação atual em Portugal? Em Portugal não temos ainda, estamos a construí-lo, um sistema que possa monitorizar de uma maneira organizada e apoiar quem sai do sistema de acolhimento. E, portanto, os egressos do sistema de acolhimento em Portugal, durante muito tempo, tiveram as mesmas dificuldades que eu hoje ouvi aqui, hoje e ontem, de uma maneira muito emotiva, ouvimos nos testemunhos de todos aqueles que partilharam a história de vida conosco. Mas, da mesma maneira, os egressos em Portugal mantêm estes laços informais com pessoas do seu passado, com os cuidadores das casas, com quem estabeleceram vínculos. E como o Patrick dizia há pouco, estes vínculos
que se estabelecem no acolhimento têm que ser cultivados, têm que ser construídos, têm que ser mantidos e têm que ser alimentados para garantir que algo vai se manter depois da saída do acolhimento. Como vimos, são poucos os que voltam à família biológica e, portanto, os riscos que enfrentam na saída do acolhimento, quando não há retaguarda, são muitos. E em Portugal temos os mesmos relatos, os mesmos testemunhos de vidas duras, vidas na rua, que levam à criminalidade, que levam à perturbação mental, enfim, que levam a uma desorganização de vida muito grande. E então, daquelas pesquisas que foram conduzidas, saíram recomendações de boas práticas que agora estão a ser implementadas de uma maneira consistente, de uma maneira continuada em Portugal. A primeira ideia é que a saída se prepara ou se começa a preparar no dia da chegada ao acolhimento. A autonomia não é nada que se comece a partir de uma determinada idade. Em casa com os nossos filhos, trabalhamos a autonomia desde bebés. Não é? Quando ensinamos e tiramos as fraldas, estamos a ensinar a autonomia. Fraldas disto. Como? Fralda. Estamos a ensinar autonomia a um bebé. No acolhimento é igual. Em cada idade há tarefas que é importante irem sendo aprendidas. Há competências que têm que ser adquiridas. E estas competências são funcionais, como vimos aqui, saber cozinhar, saber fazer uma compra, mas são também competências cognitivas. Aprender a tomar decisões. Não é quando se sai que se aprende a tomar decisões. Uma criança que, na casa de acolhimento, não pode escolher a roupa que vai vestir, não pode escolher a atividade desportiva que vai fazer, não pode escolher se quer aprender música ou se quer fazer teatro. Não aprende a decidir, não aprende a conhecer-se, não aprende a saber quem é para saber tomar decisões. E, portanto, a autonomia começa no primeiro dia do acolhimento, em todos os momentos do próprio acolhimento, temos que pensar autonomia, porque isso é desenvolvimento. Outra ideia, que já foi aqui muito falada, que é manter e estreitar as relações significativas. É fundamental. O Robson falou, são irmãos as crianças que estão numa instituição de acolhimento. Irmãos, alguns de sangue, e aqui em Portugal a política de não separação de irmãos é uma preocupação, é uma realidade. Só são separados irmãos por decisão judicial quando isso é prejudicial a um dos irmãos. Quando um irmão foi abusado por outro, ou em situações limite em que a convivência possa ser prejudicial, só nessas situações se separam irmãos. E pretende-se ou procura-se que nunca se cortem os laços. Ontem ouvimos a história de uma criança que tinha ido para a adoção e que o irmão mais velho não tinha sido sequer informado. Em Portugal, desejavelmente, isto não acontece. Um irmão, 2 irmãos, 3 irmãos mantêm e têm direito a manter sempre relação, proximidade, contacto. Mesmo se um é adotado e o outro não, porque isso também acontece em Portugal, nem sempre é possível adotar irmãos juntos, mas mantenham contacto. Tem que estar decidido no momento da adoção que têm que manter contacto
porque são irmãos. E essa é outra das recomendações. E que vai mais longe, porque numa casa de acolhimento, ser irmão de sangue não chega a estar na mesma casa. Tem que haver rotinas comuns, tem que haver partilha de experiências. E esta é uma recomendação. Mesmo se nós temos casas mistas de género, às vezes acontece que um irmão masculino, um menino, ficava numa ala da casa e uma menina na outra lado da casa. Agora, se os irmãos quiserem, podem partilhar o mesmo quarto. Podem ficar juntos para realmente partilharem experiências, memórias, acontecimentos, tristezas, alegrias, tudo. Tudo deve ser organizado nas casas para promover a proximidade entre os irmãos e manter o laço fraterno ativo e assim manter-se mesmo após a saída do acolhimento. E outra recomendação, que também já ouvimos aqui, como isso é importante para quem vive estas experiências, que é manter a ligação à família de origem, mesmo quando se prevê uma medida de autonomização. Em Portugal, por lei, são cortados os contactos com a família de origem quando há uma sentença de adoção, quando há uma sentença de adotabilidade. Ou seja, quando uma criança tem decidida a possibilidade de vir a ser adotada. É ainda aquilo que nos falta mudar em Portugal, tem a ver com a lei da adoção, para mantermos esta ideia da ligação à família biológica como essencial na nossa construção, na nossa história, na nossa identidade e, portanto, na identidade de todas as crianças em acolhimento. A família biológica fará sempre parte da história de vida de qualquer criança que passe pelo acolhimento, porque foi separado desta família, e mesmo de que venha a ser adotada e passe a pertencer a outra família diferente. Outra recomendação importante, então, tem a ver com as questões da autonomia propriamente dita, com a aprendizagem de tarefas de vida cotidiana. É obrigatório, é recomendado em todas as casas que seja trabalhada a questão da gestão do dinheiro. Relatos como a vimos aqui, de como é difícil gerir dinheiro quando nunca se teve dinheiro, agora tenta-se que não aconteça mais. Por lei, todas as crianças em acolhimento recebem um dinheiro de bolso. Não sei se diz assim. Tradutor, como se diz semanada? Semanada, pronto, semanada. Então, por lei é obrigatório, todas as crianças recebem. Todas as crianças recebem um subsídio à infância, que é da família, durante o acolhimento, o subsídio de apoio à infância que a família tem direito é interrompido à família e passa a ser depositado numa conta no banco em nome da criança ou do adolescente que está em acolhimento, para que na saída do acolhimento a criança ou o adolescente receba o acesso a essa conta se tem mais de 18 anos, se é menor, recebe o dinheiro e leva o dinheiro consigo quando sai do acolhimento. E é preciso saber gerir este dinheiro. Portanto, isto é uma aprendizagem que tem que ser feita com a criança. Quando a criança quer comprar uma peça de roupa nova, que está além da roupa que pode comprar na casa de acolhimento, essa compra é feita acompanhada, para saber escolher se é mais caro, se é mais barato. E, portanto, é uma maneira de aprender a gerir também o dinheiro. É feito
é ensinado nesta gestão do dinheiro aprender a fazer compras. Compras de alimentação, para saber preparar uma refeição, e é também ensinado uma consulta médica e saber, por exemplo, seguir uma medicação. Cada vez mais são responsabilizados as crianças e os adolescentes em acolhimento pela gestão da sua medicação e do seu próprio tratamento, porque não é no dia em que saem que se têm que fazer um tratamento que vão aprender a fazer essa gestão. Portanto, a ideia é aprender de uma maneira apoiada tudo aquilo que vai ser importante saber quando saem. E como eu já falei, todo o suporte às tomadas de decisão é trabalhado em acolhimento, todo o suporte à regulação emocional, à aprendizagem da gestão das emoções fortes, como nós ouvimos aqui, o medo, a revolta, a tristeza, a alegria, o entusiasmo, todas estas emoções que são vividas de uma maneira muito intensa, também em acolhimento, é importante que os adolescentes aprendam e tenham oportunidade de aprender a regular. E houve também medidas legais que agora foram implementadas a partir de dezembro de 2023. Estamos no início ainda, a 3 meses da nova lei, mas é uma lei muito importante que confirma o limite de 25 anos para se estar ao abrigo de uma medida de proteção. Isto é verdade desde 2017, mas acrescenta a possibilidade de mudar de ideias. Confrontados com a realidade de que muitos egressos saíam por vontade própria antes dos 25 e que depois se arrependiam, agora podem arrepender-se e voltar a pedir para ser acolhidos, voltar a pedir a ter a proteção de viver num apartamento de autonomização, de viver num contexto onde tenha acesso a todos os serviços que o acolhimento prevê. E isto é muito importante, porque evita, no ímpeto dos 18 anos, apesar do limite ser 25, muitos jovens acolhidos, no dia seguinte, só queriam sair. Não eram postos fora, mas eles saíam de vontade própria. E agora podem voltar, quando quiserem. Depois temos várias casas diferentes, com programas diferentes, portanto, casas de acolhimento, onde a autonomia é trabalhada desde o primeiro momento, casas com programas de pré-autonomização, onde este trabalho de aprendizagem da autonomia é mais intenso e mais direcionado, e depois os tais apartamentos de autonomização que eu já falei. Uma indicação importante é que nos regulamentos de cada casa de acolhimento, de cada instituição de acolhimento, é obrigatório que haja atenção à idade da criança ou do adolescente que está acolhido e que deixe de existir, por exemplo, normas comuns para todos, independentemente se se trata de uma criança de 10 anos, de um adolescente de 15 ou de um jovem de 20, como era de antes, que todos tinham que se deitar à noite à mesma hora ou todos tinham que regressar à noite à mesma hora. Agora, por lei, é obrigatório que o regulamento estipule diferenças em função da idade e das necessidades de cada criança e de cada adolescente. Temos aprendizagem, esta questão da abertura de uma conta de banco, onde são depositados todos os dinheiros da criança ou do adolescente durante o acolhimento, e que isto agora é obrigatório. Isto era uma boa prática que agora é lei e tem que ser. E duas novidades que eu ouvi muito aqui falar. Por um lado, a criação de uma Assembleia de Jovens Acolhidos a nível nacional, que integra um representante de cada
instituição de acolhimento. Em Portugal temos 351 e que reúne uma vez por ano com o Ministro da Tutela, portanto, com os responsáveis políticos, para darem conta de como estão a viver o acolhimento e, portanto, ajudar a esta voz que se quer que seja ouvida cada vez mais. E depois também há o Conselho Nacional de Jovens, que são 30 jovens, representantes das 5 regiões de Portugal. Portugal é pequenino, é do tamanho de Pernambuco, mas tem 5 regiões diferentes e representantes das 5 regiões reúnem-se uma vez cada 4 meses, ou seja, 3 vezes por ano, para partilharem as dificuldades, as necessidades, os anseios, as conquistas, tudo aquilo que lhes parece ser importante, que venha a ser ouvido por quem toma as decisões. Outras 3 últimas medidas é o estabelecimento obrigatório também de protocolos de colaboração com instituições da comunidade, como o Instituto de Emprego e outros serviços públicos, para facilitar o acesso ao mercado de trabalho, o acesso à formação especializada de egressos do sistema de acolhimento, a atribuição de bolsas de estudos para aqueles que quiserem seguir para a universidade, sendo que agora, por lei, estas bolsas têm uma duração de 1 ano superior ao tempo do curso que vai ser frequentado. É também uma novidade. De antes, as bolsas que recebiam eram cortadas quando havia algum insucesso escolar, quando havia algum ano que ficava para trás, que não passavam com boas notas em todas as matérias. Agora tem 1 ano de tolerância para permitir, porque se reconhece que um jovem que vem do acolhimento tem uma vida mais difícil de gerir e que estudar ao mesmo tempo é um esforço acrescido e, portanto, a bolsa mantém-se mesmo que o sucesso escolar não esteja aí. E outro aspecto importante é haver supervisão dos trabalhadores, de quem trabalha em acolhimento, porque o bem-estar das crianças e dos adolescentes que estão em acolhimento, o bem-estar daqueles que saem do acolhimento, também depende do bem-estar de quem cuida deles. E aquilo que falamos ontem de cuidar dos cuidadores é uma preocupação, também está na lei, obrigação de supervisão e olhar atento a este bem-estar. Antes de acabar, só dar a conhecer que em Portugal também temos uma plataforma de apoio aos egressos, uma plataforma nacional que funciona muito online, mas também tem contacto presencial e que atua essencialmente em 3 situações. Em situações de desespero, porque as há, seja de fome, de habitação, de alojamento, de emprego, atuam para responder a essas situações. Situações pontuais, por exemplo, problemas de nacionalidade. Nós temos atualmente muitos jovens em acolhimento que são refugiados, chegaram não acompanhados a Portugal e que têm problemas de nacionalidade e que é preciso apoiar nessas démarches administrativas, mas também, por exemplo, ir ao dentista, que é uma área da saúde que está menos acompanhada no nosso Sistema Nacional de Saúde e que faz a diferença e que tem impacto no acesso ao mercado de trabalho. Os dentes são um cartão de visita também numa entrevista de emprego e também atua, obviamente, em situações de continuidade, quer para aconselhamento em situações de tomada de decisão, quer para acompanhamento psicológico, apoio em situações em que é necessário e fazer um acompanhamento continuado no tempo, quer para
acompanhar a solidão, o isolamento em que muitos dos egressos se sentem e, portanto, é uma resposta, como ouvimos aqui, tão essencial e que é proporcionada por esta instituição. E com isto termino. Espero, abandonei o meu brasileiro do início, peço desculpa, espero que me tenham entendido. Obrigada. Ai, que vergonha. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre mim. Atualmente eu não sou de São Paulo, eu nasci no Rio Grande do Sul, eu vim para São Paulo muito pequena. Minha mãe não era usuária de droga, nem de alcoolismo, mas ela tinha uma doença que não é culpa dela ter, e também não foi uma escolha dela. A minha mãe foi diagnosticada quando eu estava no abrigo com esquizofrenia e espectro de bipolaridade. Então, por isso, foi um dos motivos que eu parei no abrigo. No Rio Grande do Sul, minha mãe sempre foi mãezona, assim, sempre cuidou muito da gente, só que ela era muito, muito agressiva. Não com a gente, vamos dizer assim, os filhos dela, mas com as outras pessoas. E também a minha irmã mais velha tem autismo, né? Então, a minha mãe com um problema psicológico dela e minha irmã com um problema mental. E como éramos em 4, eu tenho um irmão mais novo, que ele já foi adotado. Eu até agradeço por ele ser adotado, porque ele não... Vou dizer assim que ele não sofreu, mas as coisas que eu sofri, graças a Deus, ele não teve contato. Isso eu agradeço muito de ele ter querido ser adotado. E eu tenho uma irmã mais velha também, que ela também mora em República, e antes a gente não era muito assim, porque por a minha irmã ter autismo e eu ser a terceira mais nova, vamos dizer assim, meu irmão mais novo, a minha mãe não era tão rígida. Mas com essa minha irmã, ela era muito, então ela sempre foi muito agressiva com ela. Assim, eu não vi muitas coisas, mas eu já presenciei muitas coisas da minha mãe com ela. A minha mãe já, quando ela tinha uns 2 anos de idade, ela chorava muito, muito, muito. Minha mãe já tacou ela na parede uma vez. Ela tem até hoje a marca na cabeça. E teve outra vez também que minha mãe, tipo, do nada, assim, ela pegou uma vassoura e quebrou nas costas dela. Até foi maldade de mim, porque na hora eu dei risada. Eu não consegui, eu ri. Só que depois eu vi que tinha machucado ela, ela estava chorando, aí eu meio que chorei junto e fiquei morrendo de dó, assim. E por um problema da minha mãe de esquizofrenia, então ela imaginava muitas coisas. E com isso, ela imaginou que alguém estava atrás dela, querendo matar ela. Então foi nisso que eu fui para Mato Grosso do Sul morar com a minha avó. Só que assim, minha avó e minha mãe não davam certo, elas brigavam muito. Até então a gente tentou ir para casa da minha tia, só que a minha tia também tem uma pessoa especial lá, a filha dela mais nova, mais velha. Ela tinha um problema que eu não sei qual que era daquelas crianças que fica sentada na cadeira, não fala, não come sozinha, só não anda, só se mexe e sorri. Eu esqueci o nome dessa doença, mas ela tinha isso. E pelo fato de a gente ser muito pequeno e minha irmã ter autismo, ela falou que não conseguiria ficar com a minha mãe na casa dela e a gente foi para a casa da minha avó. Só que assim, deu muito, muito errado, que minha tia não gostava da gente, ninguém gostava da gente, então, em questões assim, a gente foi tratada muito mal por parte da minha tia. Minha tia não queria que a gente ficasse lá, por ela também morar na casa da minha avó e ela ter um filho. Então, ela tratava a gente muito mal. Até então, teve uma vez que foi um dos dias mais horríveis assim, da minha vida, que a gente dormia no chão, assim, da sala da minha avó. Porque não tinha quarto, porque não sei o que aconteceu, que ou minha mãe não quis, ou minha avó também não quis dar o quarto pra gente. Mesmo que eu acho que foi a maldade dela, porque minha avó era uma pessoa bem de vida, ela tinha 2 casas lá em Mato Grosso, mas ela não queria, não sei se ela não queria dar para minha mãe ou minha mãe não quis, por ela não gostar da mãe dela. E meu avô também já tinha falecido. Então, foi muito horrível, assim. Aí teve uma vez que eu estava dormindo e minha mãe precisava levar minha irmã, que tem autismo, para o médico. E ela não estava achando o tênis da minha irmã. E estava debaixo da minha cama. Eu tinha visto. Tipo assim, eu estava dormindo numa cama alta e estava debaixo da minha cama. Só que aí ela começou a gritar muito com a minha avó. Eu acordei com gritos dela gritando com a minha avó. A minha avó sempre foi muito calma.
Eu até acho que eu peguei isso dela, porque eu sou de uma calmaria, pode estar o furacão do meu lado que eu tô daí, né? Eu sou muito assim. Não sei, e até eu me irrito comigo mesma, porque Inara, pelo amor de Deus, reage, eu não... Tipo, eu vivo no meu mundo. E esse dia foi tão assim que eu comecei a ficar com muito medo e eu corri, saí da casa da minha avó e fui para um matinho assim, que tinha perto de um monte de carro, assim, que passava muitos carros, e eu tampei o ouvido, porque ela para ouvir lá fora os gritos da minha avó. Aí tem uma vez que ficou tudo em silêncio e, infelizmente, nessa briga da minha avó e da minha avó acabou quebrando o braço da minha avó. E foi um momento tão assim, porque eu vi que tinha parado os gritos, aí eu meio que tirei o ouvido e minha avó com o braço assim, né, segurando o braço, e minha mãe falou, vai embora mesmo, não sei o quê. Só que assim, eu não tive reação nenhuma, porque o que eu ia fazer, né? Eu era muito pequena. E nisso vai acontecendo, minhas primas também não gostavam da gente, minhas primas, metade era tudo branca, assim, eu não sei de onde que veio elas, mas elas eram tudo branca, loira, então elas não falavam, fingiam que a gente não era prima, não os conhecia. E deu que meu tio, que eu não conheço ele, não vi, minha irmã que viu ele, falou assim que era para minha mãe sair da casa com a gente, senão o meu irmão, o meu irmão não, o meu tio ia matar minha mãe. E nisso a gente teve que sair, aí com isso a gente veio para cá, para São Paulo, só que assim, a gente veio sem estrutura nenhuma. Então, teve um tempo que a gente teve que morar na rua. Na rua, assim, a gente morava em albergue, mas eu falava que era na rua, porque eu acho que nenhuma... Eu não sofri algo físico, assim, lá, mas eu acho que foi um dos lugares que eu acho que não é uma criança ficar, porque eu vi muitas coisas, tinha muito usuário de drogas. Eu presenciei de um homem querendo matar a mulher dele e quase conseguiu. Foi assim, horrível. Que foi um dia que estava chovendo e estava eu e minha irmã num albergue. E tinha um monte... Metade era homem, né? E tinha gente da Bolívia também, de outros países. E estava chovendo muito. E minha irmã estava ouvindo... Todos nós estávamos ouvindo o grito da mulher pedindo socorro, que o marido dela queria matar ela. Até então, que ninguém estava ligando. Eu estava, tipo, observando, tipo, o que está acontecendo, né? E foi que na hora que eu e minha irmã e todo mundo ouvimos um tiro. Aí foi na hora que... Nossa, eu e minha irmã... A gente era muito atentada. A gente saiu correndo para ver o que era. Falei, opa... Eu tirei, puf. Aí até a mãe tentou segurar a gente, pegou assim no meu cabelo, eu tinha cabelo bem crespo, né? Puxou assim, mas eu consegui fugir assim. E a gente não viu a mulher, mas o que a gente viu? Tava chovendo e o tênis da mulher estava tipo cheio de sangue. Então foi uma visão super. Até hoje eu tenho na minha mente assim essa visão. E foi muito assim que até na hora eu fiquei mano, o que aconteceu? Minha mãe que viu, nossa, foi um momento muito triste assim, a mulher estava toda machucada, ele tinha batido muito nela, que até chamando a polícia e deu tudo certo. Aí nesse albergue que a gente estava, a minha mãe queria sair, porque disse que a mulher queria que ela saísse, mas acho que foi da cabeça dela. E então que a gente foi literalmente para a rua, a gente ficou na rua, aí minha mãe tinha dado umas coisas nossas para uma mulher, que ela não podia levar tudo, só que aí ela queria de volta, ela falou, não quero de volta. E foi atrás da mulher com um pedaço de pau para pegar as coisas. Aí teve uma hora que a mulher não deu, né? Porque ela tinha dado. Aí ela foi pedir um táxi. Só que para mim foi racismo da pessoa que estava lá. Porque, ela tá indo com um pedaço de pau, mas em nenhum momento ela falou que ia bater no moço. Que deu, então, que esse moço agrediu minha mãe e ela acabou desmaiando. A cabeça dela abriu, saiu um monte de sangue. E nesse exato momento, minha irmã tinha ido atrás dela. E eu estava indo atrás dela também, só que eu ficava meio, o que eu faço, né? Porque a gente estava na calçada e tinha minha irmã que tinha autismo e meu irmão ainda era meio que de colo. Aí eu fiquei, nossa, o que eu faço? Eu vou atrás da minha irmã que está indo atrás da minha mãe ou eu fico com meus irmãos? Então eu fiquei, putz, o que eu faço agora? E deu que, quando a minha mãe caiu no chão, foi um momento mais horrível também da minha vida, minha irmã começou a chorar muito. E eu me senti muito potente, porque eu não chorei, não fiz nada, eu só fiquei estátua assim, e fica na minha cabeça, não, minha mãe vai levantar, minha mãe vai levantar, minha mãe vai levantar. E deu que ela levantou. Nossa, naquela hora eu dei... Na hora que eu tenho tempos que eu fico tão nervosa, que eu dou risada, mas não é risada do momento. Dou risada, tipo, de nervoso. E minha mãe levantou, e foi muito... Eu fiquei tão feliz, falei, ufa, minha mãe também. E ela lavou o rosto, chamaram a polícia, minha mãe não quis fazer boletim, porque ela não quis, e a gente foi para o hospital, e do hospital a gente foi para a rua de novo.
Aí deu que a gente foi para um lugar que tinha muitos moradores de rua e, assim, na rua, quando a gente mora na rua mesmo, é muito brigas de espaço, né? Então a gente estava no espaço que era deles. Então minha mãe eu já fiquei com medo, minha mãe já ficou armada, né? Que minha mãe sempre foi uma leoa, assim, para defender os filhos dela. Ela era ruim com a gente às vezes, mas sim, ela sempre foi uma leoa para defender a gente. E deu que foi uma das primeiras vezes que o Conselho Tutelar tentou pegar a gente. Que foi até que o moço falou, não, entra, e eu entrei. Nossa, na hora minha mãe deu um grito, falou, Iná, o que você está fazendo aí? Pode sair indo. Eu não sei se... Aí eu fiquei com medo, né? Saí correndo. E o Conselho Tutelar não tentou pegar a gente de novo, porque, né? Ia ter que passar por cima da minha mãe primeiro. E deu que a gente foi para a gente viveu Então, eu nunca passei fome, graças a Deus. Minha mãe nunca deixou. Talvez minha irmã, que teve autismo, como ela ficou mais tempo com ela, talvez ela tenha passado, porque ela é, Nossa, ela é muito, muito esperta. Se eu falar, Dani, fala aí nossa história, dá o microfone para ela, ela fala tudo. Ela é muito, muito, muito esperta. Então, eu nunca passei fome, assim, minha mãe nunca deixou. Ela já passou. Ela deixava de comer para dar comida para a gente. Então, foi muito triste, assim. E deu que teve uma vez que a minha mãe não tomava remédio nem nada, e esse problema dela ficou muito forte, né? E a minha irmã, que tinha autismo, ela estava gritando muito, que ela queria assistir não sei o quê. Aí os moradores começaram a brigar com a minha mãe, brigar com a gente. Aí ela tinha mandado a minha irmã ir buscar a minha irmã que tem autismo. A mulher falou, não, a filha é sua, vai buscar você. E deu muita confusão. Aí teve uma hora que minha mãe olhou assim, foi uma das frases muito fortes que eu ouvi da minha mãe, mas quando eu estava na briga, ela já me pediu desculpa. Muitas vezes ela já me pediu desculpa, falou que amava a gente. Então, hoje eu não tenho tanta raiva dela. Que ela olhou assim para mim e falou assim, eu quero férias de vocês. Eu não aguento mais ficar com vocês. E isso me doeu muito. Porque na minha cabeça... Eu só não falei para ela porque eu não tinha coragem, né? Porque eu ia apanhar. Mas na minha cabeça, você não tem férias. Você é mãe. Você não tem... Não tem isso, não tem férias. E essa frase me doeu muito, que ela falou. E deu que minha mãe, com essas gritarias que ela deu, ela foi embora. E minha vontade era ir atrás dela. Só que aí, como tinha meus irmãos e minha irmã cuidava da gente, provavelmente eu ia atrás da minha mãe e ela ia atrás de mim. E deu que... Eu fiquei na minha cabeça que minha mãe ia voltar, que minha mãe ia voltar, que minha mãe ia voltar. E deu que ela não voltou. E a gente teve que dormir, que um albergue assim, que a gente ficava de passagem, vamos dizer assim. Então a gente ficou muito tempo sem tomar banho, que tinha vezes que a gente chegava tarde nos lugares de dormir e não dava tempo de tomar banho. Ou a gente tomava banho ou a gente dormia. E deu que minha mãe escolhia pra gente dormir. Porque ela tinha criança pequena, né? E deu que nesse albergue a gente teve que dormir no chão. A gente dormiu no chão com os colchão que tinha lá e ficamos esperando até minha mãe chegar. Mas na minha cabeça eu falei, que minha mãe sempre fazia essas coisas. Ela saía, mas sempre voltava. E deu que, acho que era 1h da manhã, bem tarde da noite, a minha irmã acordou. A minha irmã me acordou, na verdade. Falou, Inara, acorda. Eu levantei com uma frigideira e falei, minha mãe chegou. E não era minha mãe. O que apareceu na nossa frente era o carro do Conselho Tutelar. E, sim, foi, nossa, horrível. E nisso, que eu acho que o Conselho Tutelar, não sei se ele tem horário para funcionar, eu acho que sim, e era muito tarde da noite, então não tinha abrigo perto para a gente ficar. E mentiram para um abrigo da Moca, que eu não vou falar o nome, eu não gosto muito desse abrigo, que enfiaram a gente lá e falaram, 4 adolescentes, mas não era 4 crianças e uma criança autista. Então, a gente sofreu também muitas coisas lá naquele abrigo. E desde pequeno eu sempre sofri racismo, né? Desde o Rio Grande do Sul até aqui em São Paulo, agora nem tanto. Eu sofri também, dos meus 4 aos 14 anos, muito agressão sexual, né? Tanto dentro do abrigo como fora dele. Então, eu tinha, desde os meus 10 anos, assim, eu tinha autoestima muito baixa. Sempre tive autoestima muito baixa. Até hoje eu tenho um pouquinho assim. Que tanto que as pessoas olham para mim e falam, nossa, você é muito bonita, você é uma preta muito bonita. E eu até fico meio assim, falo, será que é de mim que eles estão falando? Até hoje eu ainda tenho essas coisas, mas com o tempo eu acho que eu vou encontrar beleza em mim ainda, né? E com isso a gente foi para o Abrigo da Moca. No Abrigo da Moca, os docentes não tinham paciência com a gente. A gente não apanhou lá, mas aconteceu várias coisas. Teve uma vez que um adolescente enfiou um pedaço de unha dele na minha boca, eu me engasguei, quase passei mal, mas aí a mulher conversou com ele e deu certo. Até então a gente saiu desse abrigo, vamos para o Abrigo da Leste.
E lá eu tive, vamos dizer assim, um bom... como é a palavra? Um bom cuidado, assim. Eles ensinaram coisas que eu não aprendi com a minha mãe. Só que, assim, eu era uma criança muito, muito, muito depressiva. Então, eu ficava muito na minha. Eu tive uma despassagem. Não é assim que fala. Eu aprendi a ler muito tarde. Eu aprendi a ler com 9 anos de idade. Porque quando eu fiquei na rua, eu fiquei... Isso, defasagem. Eu fiquei um pouco na rua, um tempo, acho que foi uns 2 anos na rua, eu ainda não sabia ler. Então, eu sempre fui muito impressionada. Você é grande já, você não sabe ler? Que isso? Que não sabe? Então, eu era muito impressionada pelo Abrigo aprender a ler. E, desde então, quando eu fiz uns 10 anos de idade, eu consegui aprender a ler. E foi um momento muito bom na minha vida, assim, que eu lia muito gibi, muito livro, muito gibi. Nossa, eu acabava um livro, eu começava a ler outro, então foi muito assim. E no abrigo sempre teve muita briga, né? Então, na minha escola, eu sofria racismo, bullying, chegava em casa, os adolescentes saindo no pau, assim. Então, eu não gostava. Eu não sei, desde hoje eu não gosto de barulho, então barulho me incomoda muito. Mas, tipo, se for barulho de risada, essas coisas de zoeira, aí eu já entro também no barulho. Então, eu sempre fiquei muito na minha. E, com isso, eu achava que eu não ia ter amigos, que ninguém ia me querer, que eu não ia conseguir um namorado, não ia conseguir uma família. E isso é muito bom, descobrir que gente como a gente tem família, tem filhos, é casado. É muito bom saber disso, porque quando eu era pequena eu não tinha visão disso. Que eu sempre fui muito... você tem que estudar para ser alguém na vida, porque você conseguir uma casa. E as pessoas que moravam comigo, metade dos adolescentes moram na rua, ou agora é usuários de droga, ou tem depressão, algo do tipo. E essa era a minha visão na minha cabeça. E com 10 anos de idade, eu fiquei muito, muito triste uma vez. E na minha cabeça era, quando eu fizer 18 anos, eu não quero viver. Eu vou me matar. Eu falei, esse foi o meu presente de 18 anos. E deu que, graças a Deus, isso não aconteceu. Agora eu tenho 18 anos, vou fazer 19. Esse ano, em outubro, graças a Deus. E deu que a minha cabeça foi melhorando com o tempo, mas eu comecei a ser muito depressiva. Mas agora eu não sou tanto assim. E também teve outro momento que, assim, na pandemia, a gente ficou muito dentro do abrigo, né? Então as coisas foi, piorando muito. E a gente era, tipo assim, era 7 meninas e 3 homens. E um não gostava, né? Então, não tinha problema. Um não gostava, então não tinha problema. Só que, assim, os outros 2, nossa, era um caos, assim. E o Instituto Fazendo História sempre, desde que eu entrei no abrigo, sempre teve comigo, vamos dizer assim. Então, tem uma coisa que eles fazem que é Fazendo uma História, né? Que a gente faz álbum, essas coisas. Então, ele sempre esteve comigo desde o meu abrigo até agora. Só que, assim, eu não sabia, né? E olha que eu nem queria fazer. Fui praticamente obrigada, mas ainda bem que eu consegui fazer. E deu que teve um tempo que eu fui pro instituto, que a gente se encontra com os adolescentes e tal. E deu um problema super, hiper, mega lá no abrigo com a gerente. E eu fico com a Fernanda, né? Que ela, como eu estava perto de fazer 18 anos, sempre tem alguém que ajuda a gente assim, a ver o que a gente quer, ter nossa identidade. E deu que o Instituto me ajudou muito nisso. E, com isso, o abrigo não gostou disso. Então, teve uma vez que ele chegou assim em mim e falou: o que a Fernanda falou com você? Eu falei: não vou falar para vocês, mas eu falei de um jeito brincando, porque não tinha nada demais que eu estava conversando com a Fernanda. Só que aí começou a gente começou a gritar comigo. Que não sei o quê, você acha que eles ligam para você? Assim, nossa, me quebrou, assim. E até, tipo, dói falar assim a palavra, que a palavra é muito forte, mas foi que o meu inferno começou no abrigo. Que eu não queria mais ficar lá, eu queria muito arranjar um emprego, porque eles começaram a me tratar muito, muito, muito mal. Que eu também estava com minhas coisas também pessoais, eu não conseguia ficar, em nenhum emprego eu conseguia ficar. E teve um primeiro emprego que eu sofri muito racismo e preconceito. A própria, que ela nem era dona da pizzaria que eu trabalhava, mas ela era muito racista comigo, muito preconceituosa. E tinha uma mulher lá que não gostava muito de mim, e ela já ameaçou me bater. Eu não sei porquê, gente, ela não gostava de mim, ela tratava muito, muito mal. E eu queria... Era um salário bom, vamos dizer assim, mas eu queria muito sair de lá. E deu que o abrigo não gostou, aí eu fui mandada embora desse emprego, dei graças a Deus. Que eu fui embora desse... Que eu fui embora desse emprego e tal. E eu consegui um emprego depois.
Só que assim, o abrigo não queria me ajudar nesse caso. Aí deu que também o Instituto me ajudou a achar um lugar para me morar, que o abrigo não me ajudou em nada. Que teve um momento que eles não queriam me dar uma república, procurar uma república para mim, não me ajudou em nada. Eles já teve uma vez que já pegaram dinheiro meu, já me deram dinheiro falso, e eu precisava do dinheiro para me encarregar meu bilhete para ir trabalhar, então foi um caos. E foi muito triste assim para mim, porque para uma pessoa olhar para sua cara e falar assim, eu vou te ajudar em tudo que você precisar, e depois falar, não, agora você se vira, você não quer o instituto, então se vira com o instituto. E foi muito triste assim. E o instituto me ajudou muito, graças a Deus. Com a minha autoestima, com a minha identidade, eles me ajudaram muito. Só que assim foi muito triste para mim sair do abrigo assim, porque era um lugar que eu amava ficar lá. Só que assim, até que eu fui para um lugar muito bom, trabalho em um lugar muito bom agora pelo instituto. Então assim, em questões eu estou muito bem, eu estou me cuidando, eu tomo remédio para algumas crises de ansiedade. Só que assim é muito triste como adolescente, que eu fiquei lá desde os meus 8 aos meus 14, aos meus 18 anos, ouvi isso, né? Só que assim, eu espero... Mas assim, gente, eu vou iniciar o abrigo, porque tem coisas que eu presenciei lá que não são boas, e as crianças que estão lá vão sofrer a mesma coisa que eu, e eu não quero. E eu não quero. Então, eu queria agradecer a vocês por ter ouvido também a minha história. Espero que outros adolescentes como eu consigam falar, consigam expressar, e que a nossa voz não seja calada, né? Que a gente existe sim, a gente não é invisível. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado você por compartilhar a história. E eu sei que, em função do nosso tempo, nós temos que já sair para o almoço. Nós queríamos muito ter o debate, mas acho que nesse momento a fala era dela. Então era importante garantir, né, que ela tivesse aqui, pudesse falar, compartilhar. Peço desculpas por ter tomado essa decisão aqui sozinho, mas acredito que é compreensível, né, a importância desse momento de fala. As perguntas, façam por escrito, podem me repassar diretamente, eu vou garantir que cheguem ali até o site do movimento e vocês terão as respostas. Então, fiquem à vontade aí, questões que vocês queiram, né, trazer para os debatedores. Escrevam aí, pode me passar diretamente, que vai chegar para eles, vocês terão as respostas e considerações necessárias.